galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, campeonato, né? Já tem aí o campeonato alemão, mas pelo que parece não é só o alemão. Eu li em algum lugar aí, revista, alguém me mandou uma mensagem que não foi só na Alemanha que começou o campeonato, não. Parece que na Coreia e tem outros locais aí com campeonatos menores, é óbvio, e com dimensões menores que também já iniciaram. Mas o campeonato de proporção mundial é o campeonato alemão. E nessa semana já tem aí muito time, acho que praticamente quase todos os estados, os times voltando a treinar dentro dos tal protocolo, que vamos ser bem sinceros, se for pelo protocolo alemão, é só para jogar para a galera que, na boa, é muito complicado, mas seguindo o protocolo aí, os times estão voltando a treinar com a perspectiva de, sei lá quando, voltar a ter futebol. E parece que hoje, dia 19 de maio, parece que o campeonato inglês, Federação Inglesa lá, também deu sinal verde para os times voltarem a trabalhar com perspectiva de na metade de junho o campeonato inglês voltar. Aqui no Brasil, nada, porque aqui no Brasil a nossa política é uma balbúrdia, né? É uma coisa de outro mundo que a gente não precisa falar, então não se tem data nenhuma pra porra nenhuma. Então aqui esquece, os times vão voltar a treinar, mas jogo esquece. Então fica algumas situações aí, alguns bate-papos, algumas coisas. Não é muito aqui do canal, eu já falei isso diversas vezes, falo assim, para não ficar parado, a gente vai comentando algumas notícias, né? E uma das notícias que me chamou a atenção, e eu vi até a galera no WhatsApp aí falando, nosso WhatsApp, não podemos esquecer, o 022 9922 54512, vi falando aí sobre, sei lá, o olhar, que nunca deixou de olhar, mas voltou a olhar, do Bahia pro Dedé, pro zagueiro Dedé. E surgiu de novo o papo, eu vi até no WhatsApp o papo, dei uma olhada, fui dar uma pesquisada, fui dar um negócio. E para não ficar um vídeo em cima do outro, chato pra cacete, você ficar falando de o mesmo assunto várias vezes, eu tô dando um tempinho, mas vou comentar, vou dar o meu posicionamento sobre esse assunto aí, Dedé, Cruzeiro e Bahia. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque seus comentários. E entre no nosso WhatsApp e também vai para os torcedores do Cruzeiro. Quando eu falo em política, sim, não tem como. O futebol só vai voltar de acordo com a política. Dependendo para onde o barco vá, os políticos colocam o interesse de um lado ou para o outro. Acredito eu, que quanto mais for passar o tempo, principalmente chegando mais para perto de junho, aonde já começa a ficar muito próximo aqueles preparativos para a eleição, porque já falaram que vai ter eleição, então vai começar aquelas convenções políticas, vai começar aquelas coisas, e para ter essas convenções, para ter essa mobilização para a eleição, vai ter aglomeração. Então os políticos não vão fazer aglomeração estando a quarentena. Então acredito eu, que por um interesse político por causa das eleições, vão, a partir de junho, apesar de estarem falando de novo que a porra do pico, que era em março, foi para abril, foi para maio, agora estão dizendo que o pico é em junho e julho. Apesar disso, tão barata voa, e cada governo que fala isso, né? Governo do estado, pá. Apesar disso tudo,
Eu acredito que os políticos vão começar a mexer as cartas para que as coisas se afrouxem por causa de eleição, tá? Minha visão. Porque a política aqui no Brasil, essa porra pra lá. E falando nisso, o meu amigo Caio, torcedor do Bahia, que tá lá na Austrália, que me presenteou com a camisa do Bahia, o Caio, vira e mexe, ele tá me informando como é que tá na Austrália. Pô, Caio, meus amigos torcedores do Bahia, meus amigos torcedores em geral, vou falar pra você, meu amigo Caio. Não é bom o que eu vou falar não, mas eu vou falar. Porra, mas que inveja, cara. Que inveja, hein? Austrália voltando ao normal, seguir um caminho completamente diferente do que governadores e prefeitos aqui do Brasil tentam seguir, querem seguir. Na verdade, o caminho que a Austrália seguiu é um caminho que uma outra parte da nossa política está tentando seguir, não consegue, porque os governadores e prefeitos não deixam, né? Aí na Austrália, né, usar um medicamento que aqui no Brasil governadores de Rio e São Paulo estão proibindo. É bem complicado. Então, mas graças a Deus você está aí com a sua família, meu amigo Caio, e aproveita, né? A gente aqui tenta levar a vida com os políticos que a gente tem, né? Mas é a sociedade brasileira, infelizmente, podem não concordar comigo vocês, mas a corrupção é cultural do Brasil. A corrupção é cultural do Brasil, então é difícil aí. Eu digo até que deve estar no DNA, cara. Mas... E falar em corrupção e tá no DNA, o nosso Cruzeiro, gigante Cruzeiro, mais uma vez aí, passando vergonha, cara. Saiu no jornal, não é esse o comentário que eu vou fazer, mas até pra me falar do Dedé eu vou falar sobre isso, rapidinho. Saiu no jornal aí, porra, que o Cruzeiro tava pagando putaria, puteiro, sei lá, bordel, pra jogador. Pô, bicho, eu li esse negócio, falei, porra, isso deve ser fake news. Eu acredito que... Eu comentei aqui, mas eu falei, pô, essa porra deve ser fake news, não deve ser sério. Aí parece que agora estão pedindo a investigação sobre os ex-presidentes. Porra, coitado do Cruzeiro, cara. O que fizeram com o Cruzeiro? Porra, sacanagem. A torcida do Cruzeiro não merece, sacanagem. E a impressão que dá, é que o Cruzeiro ainda não bateu no fundo. Que cada vez aparece uma coisa, ainda não bateu no fundo. Parece que o fundo ainda não chegou pro Cruzeiro, ou ainda não colocaram o Cruzeiro no fundo que querem, porque é uma sacanagem com o Cruzeiro. E com isso, tem essas movimentações, né? Já saiu um jogador do Bahia, foi lá pro Cruzeiro. Hoje, é largar o certo pelo duvidoso. O certo é o Bahia, o duvidoso é o Cruzeiro. Mas foi. E surgiu de novo o papo. Lá em fevereiro, janeiro, fevereiro, o Bahia já tinha falado do interesse no Dedé. O negócio esfriou, pra coisa e tal. Mas surgiu o assunto de novo. E para os meus amigos torcedores do Bahia, que talvez não tenham visto os meus vídeos quando eu falei sobre o Dedé, eu vou ser bem sincero, amigo. Daquela panelinha que se formou no Cruzeiro, o que eu não esperava era o Dedé. Todos os outros jogadores que estavam naquela panela, eu imaginava, todos eles, eu imaginava. Mas o Dedé me decepcionou muito com a atitude que ele tomou. Só que vamos lá. E eu disse aqui o seguinte: para mim, todos os jogadores daquela panela que se formou no Cruzeiro,
todos eles tinham que bancar a Série B. Tinham que bancar a Série B. Só que não foi isso que aconteceu. O nego já abandonou o barco. Uma porrada já abandonou o barco, meteu o pé. Um monte. E eu não tô falando, meu amigo torcedor do Bahia, que o Rodriguinho fez parte. No momento nenhum eu vi o nome do Rodriguinho ali. E o próprio Rodriguinho, numa entrevista, que eu dei uma lida rápida, ele falou de pagamento, de receber em dia. Ele falou isso. Falou, salvação da lavoura. Recebe em dia. Isso é bom. Isso é bom. Então, pra mim, aqueles jogadores todos tinham que ficar. Mas não já abandonou o barco. O Dedé tem uma dívida de gratidão com o Cruzeiro muito grande. Muito grande. Porque o Dedé ficou contundindo durante muito tempo. E o Cruzeiro ficou ali, bancando ele, ajudando. Ele ficou muito tempo parado, não se tinha certeza se o Dedé ia voltar. Café. Então o Dedé, quando voltou a jogar, ele sempre falou isso, eu tenho uma gratidão danada. E ano passado, naquela negociação do Arrascaeta com o Flamengo queria o Dedé. O Flamengo o Flamengo não foi atrás do Arrascaeta. O Flamengo foi atrás do Dedé. Que aí veio 12, pá, coisa e tal, blá, 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 bum. Acabou que o Flamengo pegou o Arrascaeta. E na verdade o Flamengo, depois que teve um negócio com o Arrascaeta, também queria apanhar também o Dedé, porque dava. Mas aí a gente sabe toda aquela história. O Dedé não foi, acabou se queimando também com a torcida do Flamengo. O Flamengo, nem de graça a torcida do Flamengo quer o Dedé. Nem de graça quer o Dedé. Eu não estou falando de parte tática e técnica não, tá? Ainda não cheguei nessa parte. E o Dedé, na minha visão, de maneira certa, falou, não, eu não vou sair do Cruzeiro. Eu tenho uma dívida de gratidão com esse clube. Acertou. Também se ele tivesse ido pro Flamengo, ele também não estava errado, ele estava vendo, mas naquele momento ele falou, não, eu tenho que jogar pelo Cruzeiro, eu tenho que fazer pelo Cruzeiro. E achei legal a atitude dele. Só que quando ele toma a frente, expõe uma situação, deixa o Rogério Ceni numa situação muito constrangedora, para mim ele perdeu toda a admiração que eu tinha por ele, foi embora naquele momento. Porém, eu trabalho com grupo, tá? No meu trabalho eu trabalho com grupo. E muitas das vezes eu tenho que gerenciar esse grupo. E você conhece cada pessoa do seu grupo. E tem algumas atitudes de um determinado elemento desse seu grupo que você sabe que não é da característica dele fazer aquilo, mas acabou fazendo. E é aí que eu quero chegar. Apesar da gente não tá no vestiário, não tá nada, mas a maneira como a gente vê o Dedé se comportar em campo, fora de campo, não ter problema de nada, você não vê o Dedé embalado, você não vê o Dedé movido em tumulto. Ninguém nunca escutou falar do Dedé criar um problema de vestiário, ninguém nunca escutou. Então me levo a crer que o Dedé, pressionado não, mas levado pela panelinha, tomou essa atitude. Lógico, tem toda a responsabilidade que a atitude foi dele. Mas eu acredito que em outras circunstâncias ele não ia fazer o que ele fez. Provavelmente ele ia chamar o Rogério Ceni no canto e ia desenrolar com ele. Não expor o treinador do jeito que ele expôs. Mas acredito que a atitude que ele tomou foi muito mais pelo convívio. Sabe aquele ditado antigo, né? Quem anda com porcos, farelo come.
Não tô aqui defendendo o Dedé. Eu tô tendo um ponto de vista agora, depois que passou um pouco. Então, o Dedé fez essa atitude e se queimou. E pra mim, meu amigo torcedor do Bahia, o Dedé tem que bancar a Série B. Tinha que todo mundo bancar a Série B. E o Dedé tem que bancar a Série B. Só que também, eu não vou ser egoísta e deixar a raiva tomar conta. Porque a gente sabe que carreira de jogador não é muito longa. E a gente vendo, eu como gosto de futebol, e futebol bem jogado, e isso o Dedé proporciona, um futebol bonito e bem jogado, com tudo que está acontecendo no Cruzeiro, eu sei que a torcida do Cruzeiro pode ficar chateada comigo, mas com tudo que está acontecendo no Cruzeiro, a gente tem a impressão que o Dedé pode... Como é que eu vou falar? Como é que eu vou me expressar? Ainda mais com esse coronavírus, com tudo que está acontecendo, pode ser um futebol bonito de se ver, que talvez tenha um ano, quando o futebol voltar, limitado pelos problemas que o Cruzeiro tem. Tá? Mas, para mim, ele tem que bancar a Série B. Mas, entendo, se ele quiser sair. Por quê? Muitos jogadores que estavam naquela panela meteu o pé. Muitos. Thiago Neves, Egídio, uma porrada saiu. Então por que ele não pode sair? Então, indo agora para o outro lado. No caso do Bahia. Bom, quando se falou Gregory, Palmeiras, Luan, irmão, na minha visão, o Dedé é melhor do que o Luan de olho fechado. Minha opinião, tá? Gosto muito do Dedé, muito, jogando bola, muito. O Dedé na zaga do Bahia, porra, bicho, ia cair que nem uma luva. Que nem uma luva na zaga do Bahia. Na verdade, o Dedé, em qualquer zaga aqui no Brasil, ele ia ser titular. Na minha visão. Vou dar uma olhada nas zagas aqui. Cara, eu vou ser bem sincero. Zagas boas. A zaga do Grêmio, que tem o Jeromel e o Kahneman, na boa. O Dedé ia ser titular. Quem ia sair? Não, acredito que o Kahneman ia sair. Na zaga do Flamengo, que tem o Rodrigo Caio e agora tem o Léo Pereira. Acredito que o Léo Pereira sair e o Rodrigo Caio entrar. Acredito que em qualquer time o Dedé ia ser titular. E no Bahia não é diferente. E o Bahia, pro Dedé, seria ideal. Ideal. É um cara que tem muita raça, não tem bola perdida, disputa, veste a camisa, briga, se sacrifica, sangra. Estilo que o Bahia gosta. Então, se tivesse essa possibilidade, além do mais, ia receber em dia. Então, se tivesse realmente essa possibilidade de Bahia e Dedé fazer um acordo e o Bahia ter o Dedé, porque eu já vi aí que o Bahia dispensou um zagueiro, pá, coisa e tal, tá querendo reforçar ali, porque já tem um zagueiro com a idade mais avançada, pá, coisa e tal, quer resolver ali a zaga, ajustar a sua zaga. O Dedé seria um salto de qualidade, mais um salto de qualidade. Aí você pega um time com Gilberto, com Rodriguinho ali, com Gregory, com Dedé na zaga. Cara, olha, o que me causa um pouquinho de vez em quando de assim, suspense é o nosso amigo Roger, treinador do Bahia, mas dá para se ajeitar, né? Porque ele é bom treinador, só tem umas convicções que de vez em quando a gente não concorda. Mas é bom
bom treinador. Então, meu amigo torcedor do Bahia, diante de tudo que eu falei desse cenário, eu não acredito que o Dedé no Bahia, ele ia se comportar da mesma maneira que ele se comportou nesse período no Cruzeiro. Por quê? Porque os jogadores que estão no Bahia têm comportamento diferente daquela panela que tinha no Cruzeiro. Então o Dedé, que na minha visão não é um cara cri-cri de criar tumulto tipo Thiago Neves, não é. Ele é se enquadrar. Todo mundo erra. Na minha opinião, ele errou. E para mim, a camisa ideal pro Dedé seria algum time do Nordeste. Ideal para ele. Ele viraria ídolo. E como tem a possibilidade do Bahia, cara, na minha visão seria um casamento perfeito, Dedé e Bahia. Vi muita gente comentando que isso não passa de só tô jogando no ar, pá, não vai nada acontecer, não vai ter contratação, não vai ter nada, mas no futebol como na política, as coisas mudam muito rápido. Cara, seria um golaço. Ah, e só pra terminar, quando eu falei do Rodriguinho, que o Rodriguinho elogiou o CT, elogiou a estrutura do Bahia, no meu vídeo eu disse o seguinte: quando um jogador do naipe do Rodriguinho dá uma declaração dessa, os outros empresários e jogadores, opa, é o Rodriguinho que tá falando. Pega o telefone, fala, meu parceiro Rodriguinho, e aí, essa parada do Bahia, não é caô não? O Rodriguinho fala, não, meu irmão, estrutura dos caras são fodas, estrutura boa pra cacete, não deve nada a ninguém, me pagam em dia, tá tudo certinho, pra coisa e tal. Não pode o empresário do Dedé, ou o próprio Dedé. E aí, Rodriguinho, é verdade isso? Pô, cara, é assim, eles estão com interesse em você. Pô, se eu sou você, vem pra cá. Ué, por que não pode? Lógico que pode. Pagar em dia, ter credibilidade e bons jogadores no seu time atrai outros bons jogadores. Seria sensacional. Eu aprovo de olho fechado, não precisa nem me perguntar duas vezes. Contrata para ontem, se puder. E sobre a parte disciplinar do Dedé, ele não é disciplinado. Ele errou. Mas quem não erra? Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Tchau, fui!